O ronco do motor do meu Scania cortava o silêncio da madrugada, quando os faróis iluminaram algo que nunca deveria estar ali. Era 4:30 da manhã, e eu estava descendo a BR-267, nas proximidades de Baependi, quando vi a silhueta escura estendida no meio da pista. Meu coração disparou. 30 anos de estrada me ensinaram que nada de bom acontece naquelas horas. Meu nome é João Silva, tenho 52 anos e sou caminhoneiro desde os 22. Conheço cada curva, cada lombada, cada posto de gasolina entre São Paulo e Minas Gerais como a palma da minha mão. Sou um homem simples, criado na roça, que encontrou na estrada sua vocação. Minha esposa Maria sempre diz que nasci com diesel nas veias, e ela não está errada. Tenho 2 filhos já crescidos. Pedro trabalha como mecânico e Ana é professora. Sempre fui um cara tranquilo, trabalhador honesto, que vai à missa aos domingos quando estou em casa e acredita que Deus protege quem anda na estrada. Mas naquela manhã, minha fé seria testada de uma forma que jamais imaginei. Pisei no freio com força, o Scania gemeu protestando e parei a uns 20 metros da figura caída. Acendi o pisca-alerta e desci da cabine, o coração batendo forte no peito. A neblina dançava nos faróis, criando sombras fantasmagóricas, que me deixaram com os nervos à flor da pele. Conforme me aproximei, pude distinguir melhor a cena. Era um homem vestindo batina preta, deitado de lado na pista fria. Ao lado dele, como se tivesse caído de suas mãos, estava uma corda grossa, daquelas usadas em alpinismo. O padre estava consciente, mas seus olhos, meu Deus, seus olhos tinham uma expressão que me gelou por dentro. Era como se ele carregasse todo o peso do mundo nos ombros. Padre, o senhor está machucado? Perguntei, ajoelhando ao seu lado. Ele me olhou com uma intensidade perturbadora, seus lábios tremendo como se lutasse para falar. Quando finalmente conseguiu, suas palavras me atravessaram como uma lâmina fria. Você não deveria ter parado, meu filho. Um arrepio subiu pela minha espinha. Algo estava profundamente errado ali. O padre se sentou lentamente, pegou a corda e a segurou contra o peito como se fosse seu bem mais precioso, ou seu maior fardo. Padre, precisa de ajuda? Posso levá-lo para o hospital, ou não há hospital que cure o que me aflige, ele murmurou, os olhos fixos na estrada escura à frente. Mas já que parou, talvez seja da vontade de Deus. Talvez você seja o escolhido para me ajudar a carregar este peso. Eu era um homem prático, acostumado a resolver problemas com as mãos e o bom senso. Mas ali, diante daquele padre misterioso e da corda que ele apertava contra o peito, me senti completamente perdido. A neblina parecia estar ficando mais densa, envolvendo-nos numa redoma de segredos. Do que o senhor está falando, padre? Ele se levantou com esforço, a corda nunca saindo de suas mãos. Era um homem alto, magro, com cerca de 60 anos, cabelos grisalhos e uma barba rala. Mas o que mais me chamou a atenção foram suas mãos. Estavam feridas, com marcas vermelhas que pareciam queimaduras. Esta corda, ele sussurrou, olhando para o objeto como se fosse uma cobra venenosa. Esta corda já tirou 3 vidas, meu filho. E eu temo que ainda não terminou sua obra. Minha boca ficou seca. 3 vidas? Que história era aquela? Padre, talvez seja melhor conversarmos na cabine do caminhão. Está frio aqui fora. Ele assentiu lentamente e me seguiu até o Scania. Durante todo o trajeto de volta ao caminhão, senti seus olhos cravados em mim, como se ele estivesse estudando minha alma. Quando entramos na cabine aquecida, ele se acomodou no banco do passageiro, ainda segurando aquela corda maldita. Qual é seu nome, meu filho? João Silva, padre. Sou caminhoneiro há 30 anos. João? Ele repetiu meu nome como se fosse uma oração. São João Batista, o precursor. Talvez não seja coincidência. Meu nome é Padre Miguel Santos e preciso que você me ajude a encerrar uma história que começou há 15 anos. Liguei o caminhão novamente, mas não tirei o pé do freio. Algo me dizia que, assim que colocasse aquele Scania em movimento, minha vida nunca mais seria a mesma.
Para onde quer que eu o leve, Padre Miguel? Ele apontou para a estrada escura à frente, onde a neblina engolia tudo. Para o lugar onde tudo começou, João. Para a fazenda abandonada a 10 quilômetros daqui. Lá você entenderá por que esta corda é amaldiçoada e por que 3 almas ainda não encontraram paz. Engoli em seco e coloquei o caminhão em movimento. Não sabia que estava prestes a me envolver numa história que testaria minha fé, minha coragem e tudo aquilo em que sempre acreditei. O Scania cortava a neblina espessa enquanto seguíamos pela estrada secundária que Padre Miguel havia me indicado. A cada quilômetro, eu sentia o peso da tensão crescer dentro da cabine. O padre permanecia em silêncio, segurando aquela corda como se ela fosse queimar suas mãos a qualquer momento. Padre Miguel, arrisquei quebrando o silêncio. O senhor pode me contar o que aconteceu? Por que essa corda é tão importante? Ele suspirou profundamente, e por um momento pensei que não responderia. Então, com a voz carregada de dor, começou a falar. João, há 15 anos eu era pároco de uma pequena igreja em Baependi. Era um homem cheio de certezas. Acreditava que podia curar qualquer ferida com uma oração e uma palavra de conforto. Como eu estava enganado. Reduzi a velocidade conforme a estrada ficava mais estreita. As árvores dos 2 lados pareciam dedos retorcidos, tentando nos agarrar. Uma família veio me procurar, continuou o padre. Os Carvalho eram pessoas simples, trabalhadores rurais que tinham uma pequena propriedade aqui perto. O filho mais velho, Roberto, estava passando por uma crise profunda. Havia perdido o emprego, a namorada o havia deixado e ele estava mergulhado numa depressão terrível. Meu estômago se contraiu. Já imaginava onde aquela história ia dar. A mãe, Dona Conceição, me implorou para conversar com o rapaz. Disse que ele havia falado em acabar com tudo. Eu fui até a fazenda deles, cheio de confiança em minha capacidade de ajudar. Conversei com Roberto por horas, falei sobre esperança, sobre os planos de Deus, sobre como a vida sempre nos oferece uma segunda chance. A voz do padre começou a tremer, e ele apertou ainda mais a corda contra o peito. Achei que havia conseguido, João. Roberto pareceu mais animado quando saí de lá. Até me agradeceu, disse que eu havia aberto seus olhos. Eu voltei para casa achando que havia salvado uma vida. Mas não foi isso que aconteceu, murmurei, já temendo o pior. 3 dias depois, encontraram Roberto enforcado no celeiro da fazenda, com esta corda. Um arrepio percorreu minha espinha. Agora entendia por que o padre carregava aquele objeto com tanto pesar. A família me culpou, e eles tinham razão. Eu havia falhado completamente. Não soube ler os sinais, não entendi que por trás daquele agradecimento havia uma despedida. Roberto não havia encontrado esperança em minhas palavras. Havia encontrado coragem para fazer o que planejava. Avistei uma placa enferrujada indicando Fazenda Santa Rita, 2 quilômetros. Era para lá que estávamos indo. Padre, isso não foi culpa sua. Às vezes as pessoas... Deixe-me terminar, João. Ele me interrompeu suavemente. A história não acabou com Roberto. 6 meses depois, seu irmão mais novo, Carlos, também se matou. Com a mesma corda, no mesmo celeiro. Minha boca ficou seca como pó de estrada. E 1 ano depois, o pai, seu Antônio, não aguentou a dor de perder os 2 filhos e seguiu o mesmo caminho. 3 mortes, João. 3 vidas que eu poderia ter salvado se fosse um padre melhor, se soubesse as palavras certas para falar. Meu Deus do céu! Dona Conceição me trouxe a corda depois do 3º funeral. Estava transtornada de dor. Disse que aquilo era amaldiçoado, que enquanto existisse, continuaria fazendo mal. Me pediu para destruí-la, para benzer ela, para fazer qualquer coisa que impedisse que mais tragédias acontecessem. Chegamos ao portão da fazenda. Era uma propriedade abandonada, com a cerca de arame caída e mato crescendo por toda parte. O casarão principal estava visivelmente deteriorado, com janelas quebradas e telhas faltando. E o senhor conseguiu? Destruir a corda? Padre Miguel riu amargamente. Tentei de tudo, meu filho. Tentei queimá-la.
mas o fogo não pegava. Tentei cortá-la, mas as lâminas se quebravam. Levei para outros padres, para benzedeiras, para qualquer pessoa que pudesse me ajudar. Nada funcionou. A corda parecia ter vida própria, resistindo a qualquer tentativa de destruição. Parei o caminhão em frente ao portão enferrujado. O lugar exalava uma tristeza palpável, como se a terra ainda guardasse o eco daquelas 3 mortes. Por que me trouxe aqui, padre? Porque há 3 semanas, João, Dona Conceição também se matou, enforcada, na mesma árvore onde enterrou os filhos e o marido. Senti como se alguém tivesse despejado água gelada sobre mim. Mas ela não usou a corda, continuou o padre. Usou um lençol. Mesmo assim, quando a encontraram, esta corda estava ao lado do corpo dela, como se tivesse aparecido do nada. Olhei para a corda nas mãos do padre com novo horror. Aquilo não era apenas um objeto. Era como se fosse uma entidade, algo sedento de morte e desespero. Padre Miguel, por que o senhor estava caído na estrada? Ele me olhou nos olhos e vi lágrimas rolando por suas faces enrugadas. Porque eu vim aqui esta madrugada para fazer o que deveria ter feito há 15 anos, João. Vim me juntar aos Carvalho. Vim encerrar esta maldição da única forma que conheço. Meu sangue gelou. Agora entendia tudo. O padre havia vindo ali para se matar. Mas por que não conseguiu? Porque quando coloquei a corda no pescoço, ouvi uma voz. Uma voz que me disse que ainda não era minha hora, que eu tinha uma missão a cumprir. E então você apareceu, João. Você apareceu exatamente quando eu precisava. Desliguei o motor do caminhão. O silêncio da fazenda abandonada nos envolveu como um manto pesado. Sabia que havia chegado num ponto sem volta. Qualquer que fosse aquela missão, eu já estava completamente envolvido nela. Descemos do caminhão em meio ao silêncio sepulcral da fazenda abandonada. O ar estava carregado, quase sufocante, como se o próprio lugar respirasse tristeza. Padre Miguel segurava a corda com mãos trêmulas, e eu podia jurar que ela parecia pulsar, como se tivesse batimentos cardíacos próprios. Ali é o celeiro, disse o padre, apontando para uma construção de madeira que mais parecia um caixão gigante. É onde tudo começou. Caminhamos pelo terreno irregular, nossos passos quebrando galhos secos que estralavam como ossos. A cada metro, eu sentia um peso maior sobre os ombros, como se 1000 olhos invisíveis nos observassem. O padre Miguel murmurava orações baixinho, mas sua voz trêmula denunciava que nem ele estava conseguindo encontrar conforto nas palavras sagradas. Padre, talvez seja melhor voltarmos. Este lugar... Não, João. Ele me interrompeu com firmeza. Precisamos entrar no celeiro. Precisamos ver onde tudo aconteceu para entendermos como acabar com isso. A porta do celeiro estava entreaberta, balançando lentamente no vento frio da manhã. Quando a empurramos completamente, o ranger das dobradiças enferrujadas ecoou como um grito de agonia. O interior estava mergulhado em sombras, mas ainda assim conseguia distinguir as vigas do teto, altas e ameaçadoras. Foi naquela viga ali, sussurrou o padre, apontando para uma trave central, mais escura que as outras. Roberto, depois Carlos, depois seu Antônio, todos no mesmo lugar. Senti um calafrio percorrer minha espinha quando percebi marcas na madeira da viga. Não eram marcas naturais, pareciam arranhões, como se alguém tivesse lutado desesperadamente contra algo. Padre Miguel, essas marcas são das cordas, meu filho. Cada morte deixou sua marca na madeira, mas olhe mais de perto. Me aproximei da viga e quase gritei de susto. As marcas não eram apenas arranhões, formavam símbolos, letras, como se fossem mensagens gravadas na madeira pelo desespero dos que morreram ali. Perdão, consegui ler numa das marcas mais profundas. Mãe, decifrei em outra. E aqui, acabem com isso. O padre assentiu gravemente. Eles tentaram nos deixar mensagens, João. Tentaram nos dizer algo antes de partir. Mas eu estava cego demais para entender.
De repente, a corda nas mãos do padre começou a se mover sozinha, como uma cobra se contorcendo. Ele segurou com mais força, mas ela parecia querer escapar, se dirigir para a viga fatal. Ela quer voltar para casa, murmurou o padre, lutando para controlar a corda. Ela quer completar seu ciclo. Que ciclo? Do que o senhor está falando? 5 mortes, João. A corda precisa de 5 mortes para completar seu ciclo de maldição. Roberto, Carlos, Antônio, Conceição. Falta uma. Meu estômago despencou. E essa 5ª morte seria eu, meu filho. Por isso vim aqui esta madrugada, para me entregar e acabar com tudo isso de uma vez por todas. A corda se agitava cada vez mais violentamente, e agora eu podia jurar que ouvia sussurros vindos dela. Palavras incompreensíveis, mas carregadas de uma malícia ancestral. Mas, padre, se o senhor morrer, isso realmente vai acabar? Ou vai só completar a maldição e torná-la ainda mais forte? Ele parou de lutar contra a corda por um momento, me olhando com surpresa. Eu não tinha pensado nisso. E se ao invés de acabar com a maldição, eu apenas a alimentar ainda mais? Saímos do celeiro rapidamente. O ar fresco da manhã nunca havia parecido tão precioso. Padre Miguel estava visivelmente abalado, a corda agora inerte em suas mãos, mas eu sabia que aquilo era apenas uma trégua. Preciso contar uma coisa para o senhor, padre, disse, tentando organizar meus pensamentos. Eu já conhecia essa história. Ele me olhou surpreso. Como assim? Há uns 10 anos, quando comecei a fazer essa rota, outros caminhoneiros me contaram sobre a fazenda assombrada de Baependi. Diziam que quem passava aqui à noite via luzes estranhas, ouvia gritos. Sempre achei que fosse lenda urbana. E o que mais eles contavam? Que a maldição só terminaria quando alguém conseguisse quebrar o ciclo, não completando as 5 mortes, mas fazendo algo diferente. Algo que mudasse o destino. O padre ficou em silêncio por um longo tempo, processando minhas palavras. João, você acha que foi mandado por Deus para me ajudar? Honestamente, eu não sabia. Era um homem simples, que acreditava em Deus, mas nunca havia passado por nada sobrenatural. Mas naquele momento, com aquela corda amaldiçoada pulsando vida própria e a fazenda dos mortos ao nosso redor, comecei a acreditar que algumas coisas estão além da nossa compreensão. Não sei se foi Deus, padre, mas sei que não posso deixar o senhor sozinho com isso. Vamos encontrar uma solução juntos. De repente, ouvimos um barulho vindo da casa principal da fazenda. Era como se alguém estivesse caminhando lá dentro, arrastando os pés pelo chão de madeira. Dona Conceição sempre disse que a família não havia encontrado paz, sussurrou o padre. Acho que ela estava certa. O barulho se intensificou, e agora podíamos ver vultos se movendo atrás das janelas quebradas da casa. Não eram sombras naturais, eram formas humanas, se movendo com propósito. Padre, precisamos sair daqui, agora. Mas quando nos viramos para correr de volta ao caminhão, descobrimos que o portão da fazenda havia se fechado sozinho. E pior ainda, havia uma corrente nova, reluzente, trancando-o por fora. Estávamos presos na fazenda dos mortos, com uma corda amaldiçoada e os fantasmas de uma família inteira querendo completar sua vingança. O portão trancado nos olhava como uma sentença de morte. Corri até ele e puxei a corrente com toda a força, mas ela não cedeu nem 1 milímetro. Era como se tivesse sido soldada no ferro. Isso é impossível, murmurei, examinando a fechadura. Esta corrente não estava aqui quando chegamos. Padre Miguel se aproximou, a corda ainda contorcendo em suas mãos como uma serpente inquieta. Nada é impossível quando se trata dos mortos que não encontraram paz, João. Eles querem que fiquemos aqui. Os ruídos vindos da casa principal se intensificaram. Agora eram passos definidos, como se várias pessoas caminhassem pelos cômodos vazios. E então ouvimos algo que me gelou até os ossos. Vozes. Miguel, Miguel. Uma voz feminina ecoava pela fazenda, carregada de dor e acusação. Ah, Dona Conceição, sussurrou o padre, o rosto pálido como papel. Ela está me chamando. Padre traidor,
Uma voz masculina se juntou ao coro. Você nos prometeu salvação. Pai Antônio, identificou o padre, lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Mas vozes se juntaram ao lamento coletivo, criando uma sinfonia macabra de acusações e desespero. Roberto, Carlos, todos os membros da família Carvalho pareciam estar convergindo para aquele momento. Eles estão vindo, disse o padre, apontando para a casa. Pela porta principal, figuras translúcidas começaram a emergir. Primeiro veio Dona Conceição, uma mulher idosa de cabelos brancos, vestindo um vestido simples de algodão. Seu pescoço tinha uma marca escura, como uma corda imaginária ainda estrangulando sua alma. Atrás dela, um homem robusto que deveria ser Antônio, e dois jovens que claramente eram seus filhos. Eles caminhavam em nossa direção com passos lentos, mas determinados, seus olhos fixos no Padre Miguel. O que eles querem? Perguntei, minha voz saindo mais aguda do que eu gostaria. Justiça, respondeu o padre. Eles querem que eu pague pelo que fiz, ou deixei de fazer. A família fantasma parou a poucos metros de nós. Dona Conceição levantou a mão, apontando diretamente para o padre, e quando falou, sua voz ecoou como se viesse de um poço profundo. 15 anos, Miguel. 15 anos esperando você voltar aqui e assumir sua responsabilidade. Eu tentei ajudar, murmurou o padre, a voz quebrada. Eu realmente tentei. Suas palavras vazias mataram meu Roberto, continuou o fantasma. Suas falsas promessas destruíram minha família. Roberto, o filho mais velho, deu um passo à frente. Era um jovem magro, de cerca de 25 anos, mas seus olhos tinham uma profundidade de sofrimento que arrepiava a alma. Você me disse que Deus tinha um plano para mim, padre, que a vida valia a pena, mas não me deu as ferramentas para enfrentar a dor. Só me deu palavras bonitas que não significavam nada quando eu estava sozinho no escuro. Senti a corda nas mãos do padre vibrar ainda mais intensamente. Era como se ela estivesse respondendo à proximidade dos mortos, ganhando força com a presença deles. A corda quer completar o ciclo, disse Carlos, o segundo filho, e nós queremos nossa paz. As duas coisas só vão acontecer quando você se juntar a nós, Padre Miguel. Não, intervim, surpreendendo a mim mesmo com minha coragem. Vocês estão errados. Todos os fantasmas se viraram para mim, seus olhos brilhando com uma luz sobrenatural. Este homem passou 15 anos carregando a culpa de vocês. Continuei, minha voz ganhando força. Ele veio aqui disposto a morrer para que vocês encontrassem paz. Mas isso não vai resolver nada. Vai apenas criar mais sofrimento. Quem é você para nos julgar? Sibilou Dona Conceição. Você não perdeu uma família inteira. Não, mas conheço dor, respondi, pensando em todos os anos na estrada, nas pessoas que conheci, nas histórias que ouvi. E sei que a vingança nunca traz paz verdadeira. Padre Miguel me olhou com surpresa e gratidão. A corda em suas mãos pareceu diminuir sua agitação por um momento. João tem razão, disse o padre, encontrando sua voz novamente. Se eu morrer aqui hoje, o que isso vai mudar? Vocês vão continuar presos neste lugar amargurados, sem conseguir seguir em frente, e eu vou me juntar ao sofrimento de vocês. Mas a corda precisa do sangue de 5, disse Roberto. É a única forma de quebrar a maldição. Não, declarei com firmeza, uma ideia começando a formar em minha mente. Não é sangue que a corda precisa, é perdão. Todos ficaram em silêncio, mesmo os fantasmas parecendo surpresos com minhas palavras. Pensem bem, continuei. Cada morte só tornou a corda mais forte, mais sedenta de destruição. Roberto se matou por desespero, Carlos por dor, Antônio por perda, Conceição por solidão. Todas emoções negativas que alimentaram a maldição. A corda parou completamente de se mover, como se estivesse ouvindo cada palavra. Mas e se, ao invés de alimentar a corda com mais morte, mais ódio, mais desespero, a gente a alimentasse com algo diferente? E se a gente quebrasse o ciclo com perdão? Padre Miguel me olhou com olhos arregalados. Perdão mútuo, murmurou.
Eles precisam perdoar a si mesmos. Eu preciso perdoar a mim mesmo. E todos nós precisamos perdoar uns aos outros. É uma teoria bonita, disse Dona Conceição, mas sua voz havia perdido parte da amargura. Mas como sabemos que vai funcionar? Olhei para a corda nas mãos do padre. Ela estava completamente imóvel agora, como se aguardasse nossa decisão. Porque é a única coisa que ainda não tentaram, respondi. Em 15 anos, vocês tentaram ódio, tentaram vingança, tentaram perpetuar o sofrimento. Que tal tentarmos amor? O sol estava nascendo atrás das montanhas, pintando o céu de dourado. Pela primeira vez desde que chegamos à fazenda, senti uma pontinha de esperança crescendo no meu peito. Mas seria que estávamos certos? Seria que o perdão realmente poderia quebrar uma maldição de 15 anos? O sol matinal iluminava a fazenda abandonada com uma luz dourada que parecia suavizar até mesmo a expressão dos fantasmas. Dona Conceição olhava fixamente para o padre Miguel, e pela primeira vez, desde que a vimos, sua expressão não era de puro ódio. Perdão. Ela repetiu a palavra como se fosse algo estranho em sua boca. Depois de 15 anos carregando esta dor, você quer que eu simplesmente perdoe? Não é simples, admiti. Sei que não é. Mas olhem ao redor de vocês. Olhem para o que o ódio construiu. Uma fazenda morta, uma família presa entre os mundos, uma corda que continua ceifando vidas. O ódio não trouxe justiça, trouxe apenas mais sofrimento. Roberto se aproximou mais e pude ver que suas feições estavam menos definidas, como se nossa conversa estivesse afetando sua capacidade de se manter no mundo dos vivos. Eu não queria morrer, ele confessou, a voz carregada de uma tristeza profunda. Queria apenas que a dor parasse. Quando o padre Miguel saiu de casa naquele dia, eu realmente me senti melhor. Mas depois, quando voltei a ficar sozinho com meus pensamentos, a dor voltou ainda mais forte, completou Carlos. É como se as palavras de esperança tivessem tornado a realidade ainda mais cruel. Padre Miguel deu um passo à frente, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Eu falhei com vocês, disse, sua voz quebrando. Não porque disse as palavras erradas, mas porque não soube escutar o que vocês realmente estavam dizendo. Vocês não precisavam de sermões sobre esperança. Precisavam de alguém que entendesse sua dor, que ficasse ao lado de vocês na escuridão. A corda em suas mãos começou a brilhar com uma luz suave, quase imperceptível. Não era a agitação violenta de antes, mas algo diferente, como se estivesse respondendo à honestidade das palavras. Eu me perdoo por não ter sido o pastor que vocês precisavam, continuou o padre, e peço perdão a vocês por minha arrogância, por achar que podia curar com palavras feridas que precisavam de muito mais que isso. Dona Conceição deu um passo vacilante em nossa direção. Miguel, eu também preciso me perdoar. Preciso perdoar a mim mesma por não ter visto os sinais em meus filhos, por não ter procurado ajuda quando ainda era tempo. Mãe, Roberto se aproximou de sua mãe fantasma, estendendo uma mão translúcida. Você não teve culpa. Nenhum de nós teve culpa. A vida, às vezes, é pesada demais para carregar sozinho, e nós não soubemos pedir ajuda da forma certa. Antônio, que havia permanecido em silêncio até então, finalmente falou. Eu me perdi quando perdi meus filhos. Achei que morrendo eu estaria me reunindo com eles, mas só trouxe mais dor para a Conceição. Perdoe-me, minha querida. A transformação estava acontecendo diante dos nossos olhos. Os fantasmas pareciam estar se tornando mais translúcidos, mas paradoxalmente mais em paz. E a corda estava mudando. Olhem, sussurrei apontando para o objeto nas mãos do padre. A corda escura e ameaçadora estava se transformando. As fibras pareciam estar se desfazendo, mas não se deteriorando. Era como se cada palavra de perdão estivesse desatando um nó invisível, liberando a maldição que havia sido tecida ao longo dos anos. Está funcionando, murmurou o padre Miguel maravilhado. Não parem, implorou Roberto. Continuem. Eu sinto que estamos quase livres.
Carlos se aproximou do padre. Padre Miguel, eu o perdoo. Perdoo suas limitações humanas, suas falhas, sua incapacidade de me salvar. Você é apenas um homem, não um Deus. Não era sua obrigação carregar o peso de nossas escolhas. A corda agora brilhava intensamente e pude ver que ela estava literalmente se desfazendo. Cada fibra que se soltava subia ao céu como pequenas luzes douradas, carregando consigo anos de ódio e desespero. E eu perdoo a mim mesmo, disse Carlos, olhando para as próprias mãos translúcidas. Perdoo minha fraqueza, minha incapacidade de enxergar além da dor. Perdoo minha escolha de desistir ao invés de lutar. Antônio abraçou sua esposa fantasma e ambos se voltaram para os filhos. Nós perdoamos vocês, meus filhos. Perdoamos suas escolhas, sua dor e perdoamos a nós mesmos por não termos sido fortes o suficiente para vocês. A luz que emanava da corda estava se intensificando e agora todo o ambiente da fazenda parecia estar mudando. As madeiras podres da casa principal pareciam menos deterioradas. O mato crescido parecia menos denso, como se o próprio lugar estivesse sendo curado pelo perdão. João, disse Padre Miguel se virando para mim, você foi o catalisador de tudo isso. Sem você, eu teria me enforcado esta manhã e apenas alimentado mais a maldição. Padre, eu só fiz o que qualquer cristão deveria fazer. Ajudei um irmão em necessidade. Não, ele balançou a cabeça. Você fez muito mais que isso. Você trouxe sabedoria quando eu só tinha desespero. Você trouxe esperança quando eu só via escuridão. A corda finalmente se desfez completamente, suas últimas fibras subindo ao céu como estrelas cadentes invertidas. No lugar onde ela estava, restou apenas uma pequena luz dourada flutuando entre as mãos do padre. Está acabado, sussurrou Dona Conceição, um sorriso finalmente aparecendo em seu rosto fantasmagórico. Finalmente está acabado. Os fantasmas da família Carvalho começaram a se afastar, mas não com a tristeza sombria de antes. Eles caminhavam com leveza, como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. Obrigado, João, disse Roberto, se virando para mim uma última vez. Obrigado por nos mostrar que existe outro caminho além da vingança. E obrigado, Padre Miguel, acrescentou Carlos, por finalmente encontrar as palavras certas. As palavras que curam ao invés de apenas consolar. Dona Conceição foi a última a falar. A fazenda vai renascer agora. A terra vai voltar a dar frutos. E outros que passarem por aqui encontrarão paz, ao invés de desespero. Com essas palavras, os fantasmas se desvaneceram completamente, não como fumaça sendo levada pelo vento, mas como luz se fundindo com a luz do sol nascente. Padre Miguel e eu ficamos sozinhos na fazenda, mas ela não parecia mais assombrada. O portão, que havia se trancado misteriosamente, agora estava aberto. Os ruídos ameaçadores haviam dado lugar ao canto dos pássaros. Era como se o próprio lugar tivesse ressuscitado. João, disse o padre, guardando a pequena luz dourada no bolso, preciso te fazer uma pergunta. Fale, padre. Como você soube? Como soube que era perdão que a corda precisava, e não mais sangue? Pensei por um momento, tentando organizar meus pensamentos. 30 anos de estrada me ensinaram uma coisa, padre. Já vi muita gente carregando fardos pesados, muita gente perdida em suas dores, e aprendi que ódio só gera mais ódio, vingança só gera mais vingança. Mas perdão quebra ciclos, perdão cura feridas que pareciam impossíveis de sarar. Ele assentiu, lágrimas de gratidão em seus olhos. Você me salvou hoje, João. Salvou a mim e a família Carvalho. Nós nos salvamos mutuamente, padre. Às vezes Deus usa pessoas simples como eu para fazer sua obra. Outras vezes usa padres humildes como o Senhor. O importante é estarmos dispostos a ser instrumentos de amor ao invés de instrumentos de ódio. Caminhamos de volta ao Scania e pela primeira vez desde que tudo começou, senti paz verdadeira no coração.
A missão estava cumprida, a maldição estava quebrada e duas almas, a minha e a do Padre Miguel, haviam aprendido uma lição preciosa sobre o poder transformador do perdão. O caminho de volta à BR-267 parecia completamente diferente daquele que havíamos percorrido horas antes. O sol já estava alto no céu, pintando tudo com cores vibrantes, e até mesmo as árvores que antes pareciam garras ameaçadoras, agora se curvavam graciosamente sobre a estrada como se estivessem nos abençoando. Padre Miguel estava silencioso no banco do passageiro, mas era um silêncio diferente, não mais carregado de culpa e desespero, mas contemplativo, como se ele estivesse processando tudo o que havia acontecido. E, padre, quebrei o silêncio. O que o senhor vai fazer agora? Ele me olhou com um sorriso que não via em seu rosto desde que nos conhecemos. Vou voltar a ser padre, João, mas um padre diferente. Um que entende que às vezes nossa missão não é pregar, mas simplesmente ouvir. Não é oferecer respostas fáceis, mas caminhar junto com as pessoas em suas dores. Assentiu pensativo. 15 anos atrás eu achava que tinha todas as respostas. Hoje descobri que, às vezes, as melhores respostas vêm de um caminhoneiro que parou para ajudar um desconhecido na estrada. O senhor está me dando crédito demais, padre. Não, João. Estou te dando o crédito que merece. Você não apenas salvou minha vida física hoje. Você salvou minha alma, me mostrou que ainda havia um propósito para minha existência além da autopunição. Chegamos à rodovia principal e senti uma pontada de nostalgia. Era estranho como algumas horas podiam mudar tanto a perspectiva de uma pessoa sobre a vida. Para onde posso levá-lo, Padre Miguel? Para Baipendi mesmo, se não for incômodo. Preciso conversar com o bispo, contar a ele o que aconteceu. E depois preciso encontrar pessoas que estejam passando pelo que a família Carvalho passou. Pessoas que precisem não de sermões, mas de companhia. Senti um aperto no peito. Sabia que nossa jornada juntos estava chegando ao fim, mas também sabia que ela havia mudado ambos para sempre. Sabe, padre, eu meio que menti para o senhor mais cedo. Ele me olhou surpreso. Como assim? Quando disse que outros caminhoneiros me contaram sobre a fazenda assombrada. Isso é verdade, mas não contei tudo. Meu irmão mais novo, Antônio, se matou há 12 anos. Depressão, problemas financeiros, a namorada tinha terminado com ele. A mesma história de sempre. O padre ficou em silêncio, respeitando minha dor. Eu me culpei por anos. Achava que se tivesse prestado mais atenção, se tivesse sido um irmão melhor, ele ainda estaria vivo. Foi por isso que reconheci a história da família Carvalho tão facilmente. Porque eu já havia vivido do outro lado. E como você conseguiu superar a culpa? Não consegui completamente, admiti. Mas aprendi a carregar ela de forma diferente. Ao invés de deixar que ela me destruísse, transformei ela em compaixão por outros que passam pela mesma dor. É por isso que sempre paro quando vejo alguém precisando de ajuda na estrada. Padre Miguel segurou meu ombro com carinho. Seu irmão estaria orgulhoso do homem que você se tornou, João. E a família Carvalho está orgulhosa do padre que o senhor vai se tornar daqui em diante. Dirigimos em silêncio confortável por alguns quilômetros, cada um perdido em seus próprios pensamentos. No bolso do padre, a pequena luz dourada que havia restado da corda brilhava suavemente, como uma lembrança permanente de que o amor sempre pode vencer o ódio. João, posso te fazer um pedido? Claro, padre. Quando voltar para casa, conte essa história para a sua família. Conte para outros caminhoneiros. Não precisa mencionar os aspectos sobrenaturais se não quiser, mas conte sobre o poder do perdão. Sobre como, às vezes, a única forma de quebrar um ciclo de dor é escolher o amor ao invés da vingança. Vou fazer isso, padre. Na verdade, acho que vou começar a parar mais vezes para ajudar pessoas na estrada. Você nunca sabe quem pode estar carregando um fardo pesado demais para suas forças. E eu vou criar um grupo de apoio na paróquia para pessoas que perderam entes queridos, pessoas que estão lutando contra a depressão, pessoas que precisam simplesmente ser ouvidas sem julgamento.
Avistamos as primeiras casas de Baependi no horizonte. Nossa jornada extraordinária estava chegando ao fim, mas eu sabia que suas repercussões durariam para sempre. Padre Miguel, posso fazer uma pergunta meio filosófica? Claro. O senhor acha que tudo isso foi realmente sobrenatural? Ou foi nossa mente tentando dar sentido a uma tragédia muito humana? Ele pensou por um longo momento antes de responder. Sabe, João, acho que essa não é a pergunta mais importante. A pergunta importante é: o que aprendemos? Como crescemos? Como vamos usar essa experiência para ajudar outras pessoas? E se fosse só nossa imaginação? Mesmo que fosse, o perdão que experimentamos hoje foi real. A paz que sentimos foi real. A transformação em nossos corações foi real. E isso é o que importa. Parei o caminhão em frente à igreja principal de Baependi. Era uma construção antiga, de pedra branca, que irradiava serenidade e acolhimento. Padre Miguel desceu do caminhão, mas antes de se afastar, se virou para mim. João Silva, caminhoneiro da BR-267, você foi um anjo em minha vida hoje, literalmente. E o Senhor me ensinou que às vezes Deus fala através das pessoas mais simples, Padre Miguel. Nós nos abraçamos, dois homens que haviam compartilhado uma experiência que mudaria suas vidas para sempre. Se um dia estiver passando por Baependi novamente, pare aqui na igreja. Quero apresentá-lo para as pessoas que vou ajudar. Farei isso com certeza, padre. Ele se afastou caminhando em direção à igreja e eu pude ver que seus passos eram diferentes, mais leves, mais determinados. O homem que havia encontrado caído na estrada havia sido transformado pelo poder do perdão. Liguei o motor do Scania e retomei minha jornada, mas sabia que nunca mais seria o mesmo caminhoneiro de antes. Havia aprendido que às vezes nossa verdadeira missão na vida não está no destino final de nossa viagem, mas nas paradas que fazemos pelo caminho para ajudar quem precisa. 3 semanas se passaram desde o encontro com Padre Miguel e eu não conseguia tirar aquela experiência da cabeça. A cada quilômetro percorrido na estrada, a cada parada que fazia, me lembrava das lições aprendidas naquela fazenda assombrada. Havia contado a história para Maria, minha esposa, que ouviu tudo com uma mistura de admiração e preocupação. João, você tem certeza de que tudo isso realmente aconteceu? Ela perguntou naquela manhã, servindo meu café antes da viagem. Tenho certeza do que vivi, Maria, e tenho certeza de que mudou minha forma de ver o mundo. Estava fazendo a mesma rota, São Paulo para Minas Gerais, quando decidi passar por Baependi para visitar o Padre Miguel. Queria saber como ele estava, se havia realmente conseguido implementar as mudanças que planejara. Cheguei à cidade no final da tarde e fui direto à igreja. Encontrei o padre no jardim lateral, conversando com um grupo de pessoas. Homens e mulheres de várias idades, todos sentados em círculo numa roda de cadeiras simples. João! Ele exclamou ao me ver, interrompendo a reunião. Pessoal, quero apresentar vocês ao homem que me salvou. Senti o rosto esquentar com o constrangimento. E, padre, não precisa... Preciso sim, ele insistiu. João, estes são os integrantes do nosso grupo de apoio Caminhos de Esperança. Pessoas que estão enfrentando perdas, depressão, pensamentos suicidas, e todas elas já ouviram sua história. Uma mulher de cerca de 40 anos se levantou. Senhor João, sou Teresa. Perdi meu filho há 6 meses num acidente de carro. O Padre Miguel me contou como vocês quebraram o ciclo de ódio com perdão. Isso me ajudou a perdoar o motorista bêbado que matou meu menino. Um homem idoso também se aproximou. Eu sou Sebastião. Estava planejando me matar na semana passada. Minha esposa morreu de câncer. Meus filhos moram longe. Me sentia um peso no mundo. Mas a história de vocês me fez entender que minha dor poderia ser transformada em algo útil para outros. Fiquei emocionado vendo como nossa experiência estava ajudando outras pessoas. Padre Miguel está fazendo um trabalho incrível, disse uma jovem de cerca de 20 anos. Ele não fica pregando para a gente. Ele senta, ouve, chora com a gente quando precisa.
é diferente. Após a reunião, o padre e eu caminhamos até um café próximo para conversar. Como você conseguiu convencer o bispo a deixar você formar esse grupo? Perguntei. Foi mais fácil do que imaginei. Ele sorriu. Contei nossa história para ele, obviamente omitindo as partes sobrenaturais, e ele ficou impressionado com o conceito de pastoral da presença, ao invés de pastoral da palavra. Pastoral da presença? Simplesmente estar presente na dor das pessoas. Não tentar consertá-las com sermões, mas acompanhá-las em seu processo de cura. Você me ensinou isso, João. Senti uma satisfação profunda sabendo que nossa experiência estava gerando frutos positivos. E a fazenda? Voltou lá alguma vez? O padre sorriu misteriosamente. Interessante que você pergunte. Aconteceu algo extraordinário lá. Meu coração acelerou. O que foi? Na semana passada, um empresário de São Paulo apareceu na paróquia. Disse que havia comprado a fazenda abandonada dos Carvalho através de um leilão judicial. Queria minha bênção para transformar o lugar numa casa de apoio para pessoas com tendências suicidas. Sério? Ele disse que havia tido um sonho onde uma família inteira agradecia a ele por dar uma nova vida àquele lugar. No sonho, eles pediam para que ele usasse a propriedade para salvar vidas ao invés de perdê-las. Senti um arrepio percorrer minha espinha. E você aceitou abençoar o projeto? Mais que isso, vamos trabalhar juntos. A casa vai se chamar Fazenda Renascer e será um lugar onde pessoas em crise poderão ficar algumas semanas, participar de terapias em grupo, trabalhar na horta, cuidar de animais. Terapia através da conexão com a natureza e com outros que passaram por dores similares. Que incrível, Padre Miguel! Sabe o que é mais incrível? Quando fomos visitar a propriedade para planejar as reformas, encontramos algo extraordinário. Ele tirou do bolso um pequeno objeto que brilhava suavemente. Era a luz dourada que havia restado da corda. Ela ainda brilha, murmurei admirado. E não apenas brilha, parece que tem propriedades especiais. Como assim? Toda pessoa que segurou essa luz durante nossas reuniões de apoio relatou uma sensação de paz profunda, de alívio da dor. É como se ela carregasse a essência do perdão que experimentamos naquele dia. Peguei a pequena luz em minhas mãos. Imediatamente senti uma onda de calor percorrer meu corpo. E todas as tensões e preocupações que eu nem sabia que estava carregando simplesmente desapareceram. Meu Deus! Sussurrei. João, preciso te contar algo que descobri pesquisando a história da fazenda nos arquivos da paróquia. O que foi? A corda não era apenas uma corda comum. Ela havia sido usada pela primeira vez 50 anos atrás, quando o avô de Roberto se enforcou no mesmo celeiro. Depois foi usada pelo bisavô 100 anos atrás. A maldição da família Carvalho era muito mais antiga do que imaginávamos. Senti o sangue gelar em minhas veias. Quer dizer que nós quebramos uma maldição centenária? Parece que sim. E mais, descobri que outras famílias na região passaram por ciclos similares de suicídios ao longo dos anos, sempre envolvendo cordas, sempre em celeiros ou sótãos. E agora? Agora elas estão livres também. Desde o dia em que quebramos a maldição na fazenda dos Carvalho, não houve mais nenhum suicídio na região. É como se tivéssemos quebrado não apenas um ciclo, mas vários ciclos conectados. Devolveu a luz dourada para ele, ainda processando a magnitude do que havíamos feito. Padre, às vezes eu ainda me pergunto se tudo isso realmente aconteceu, ou se foi apenas um sonho muito vívido. Ele sorriu e apontou para uma foto na parede do café. Era uma foto antiga da cidade, e nela estava a fazenda dos Carvalho em seus tempos áureos, com a família inteira posando em frente à casa principal. Reconhece alguém? Perguntou. Olhei mais atentamente e quase caí da cadeira. Ali, na foto, estava exatamente a família que havíamos encontrado como fantasmas. Roberto, Carlos, Antônio, Conceição, todos exatamente como os vi naquele dia. Isso é impossível, murmurei.
Como eu poderia ter visto eles exatamente como eram em vida se nunca havia visto essa foto antes? Porque tudo isso realmente aconteceu, João. E foi através de nossa fé, nossa coragem e nosso amor que conseguimos fazer a diferença. Saí do café com uma sensação de missão cumprida, mas também com a consciência de que minha vida havia tomado um rumo completamente novo. Não era mais apenas um caminhoneiro fazendo suas entregas. Era um instrumento de transformação, alguém que Deus usava para quebrar ciclos de dor e plantar sementes de esperança. E sabia que essa era apenas o começo de uma jornada muito maior. 2 meses se passaram desde minha última visita a Baependi, e minha vida havia tomado uma direção que jamais imaginei. A história da fazenda dos Carvalho e da corda amaldiçoada havia se espalhado entre os caminhoneiros da rota, e sempre que parava em algum posto, alguém me procurava, querendo ouvir os detalhes ou pedindo conselhos sobre situações similares. Foi numa dessas paradas, no posto Estrela Guia, próximo a Lavras, que conheci Marcelo, um caminhoneiro jovem de uns 30 anos que estava visivelmente abalado. Seu João, ele me abordou enquanto eu abastecia o Scania. Ouvi falar da sua história com o padre lá de Baependi. Preciso de ajuda. Que tipo de ajuda, rapaz? É sobre meu pai, ele disse, a voz trêmula. Ele está na UTI em Belo Horizonte, desenganado pelos médicos. Câncer. Mas não é isso que mais me dói. Desliguei a bomba de combustível e dei minha atenção total para Marcelo. Meu pai e eu brigamos há 5 anos. Coisa boba, sobre dinheiro, sobre a forma como ele criou a gente. Disse coisas terríveis para ele, e ele para mim também. Desde então, não nos falamos mais. E agora você quer fazer as pazes antes que seja tarde demais. Exato, mas não sei como. Tenho muito orgulho, e ele também. Como eu começo uma conversa depois de 5 anos de silêncio e raiva? Lembrei-me imediatamente das lições que aprendi com o Padre Miguel sobre o poder do perdão. Marcelo, posso te dar um conselho? Por favor, esqueça o orgulho. Esqueça quem estava certo ou errado na briga. Concentre-se no amor que vocês sentem um pelo outro por baixo de toda essa mágoa. Mas e se ele não quiser me ouvir? Então você vai ter cumprido sua parte. O perdão começa com a gente. Não depende da resposta da outra pessoa. Marcelo ficou pensativo por um momento. Seu João, o senhor poderia ir comigo? Sei que é muito pedir, mas estou com medo de ir sozinho. Olhei para meu cronograma. Tinha uma entrega para fazer em São Paulo, mas nada que não pudesse ser adiado em algumas horas. Claro, rapaz. Vamos juntos. A viagem até Belo Horizonte foi silenciosa. Marcelo estava nervoso e eu estava rezando silenciosamente para que tudo desse certo. Chegamos ao hospital no final da tarde e encontramos o pai de Marcelo, seu Joaquim, numa cama da UTI ligado a vários aparelhos. Pai! Marcelo se aproximou da cama, a voz quebrada. O homem idoso abriu os olhos lentamente. Quando viu o filho, sua expressão se alterou. Surpresa, depois raiva, depois algo que parecia alívio. Marcelo, sussurrou. Pai, eu vim pedir perdão por tudo que falei, por todos esses anos de orgulho bobo. Eu te amo, pai. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de seu Joaquim. Filho, eu também peço perdão. Fui um pai difícil, teimoso, não soube demonstrar meu amor da forma certa. Eles se abraçaram e eu senti algo familiar acontecendo ali. Era a mesma energia de cura que havia sentido na fazenda dos Carvalho. O perdão quebrando ciclos, liberando almas. Pai, quero que conheça alguém, disse Marcelo. Este é João, o caminhoneiro que me ajudou a encontrar coragem para vir aqui. Seu Joaquim me olhou com gratidão. Obrigado por trazer meu filho de volta para mim. Eu só o acompanhei, seu Joaquim. A coragem foi dele. Ficamos no hospital até tarde da noite. Pai e filho conversaram, riram, choraram e fizeram as pazes de uma forma que parecia curar, não apenas o presente, mas todos os anos de mágoa do passado. Quando saímos do hospital, Marcelo estava transformado. Seu João, como posso agradecer?
Não precisa agradecer, Marcelo. Só me responda uma coisa. Que diferença fez ter feito as pazes com seu pai? Sinto como se um peso enorme tivesse saído dos meus ombros. Como se eu pudesse respirar de novo pela primeira vez em 5 anos. Então você já entendeu o valor do que aconteceu hoje. No caminho de volta, Marcelo me fez uma proposta inesperada. Seu João, já pensou em formalizar isso que você faz? Como assim? Criar uma espécie de ministério itinerante, um grupo de caminhoneiros que, além de transportar cargas, transporta esperança, que para ajudar pessoas em crise, que oferece conselhos, que conecta pessoas que precisam de perdão. A ideia me intrigou. Não sei, Marcelo, não tenho formação para isso, mas tem experiência de vida, tem sabedoria e principalmente tem coração. Quando cheguei em casa naquela noite, contei tudo para Maria. João, acho que Marcelo tem razão, ela disse. Você mudou desde aquela história com o padre. Está mais sensível, mais atento ao sofrimento das pessoas. Talvez seja realmente um chamado. Mas e o trabalho? E as contas? A gente encontra um jeito. Sempre encontramos. Mas se Deus está te chamando para algo maior, não podemos ignorar. Passei a noite inteira pensando na proposta de Marcelo. Pela manhã, liguei para Padre Miguel para contar o que havia acontecido e pedir sua opinião. João, você está descrevendo exatamente o que São Paulo chamava de Ministério da Reconciliação. Ele disse, não é apenas sobre pregar o perdão, mas sobre facilitar encontros de cura entre as pessoas. Padre, sinceramente, não sei se tenho capacidade para isso. João, você quebrou uma maldição centenária com o poder do perdão. Salvou minha vida. Reuniu um pai e um filho depois de 5 anos de briga. Que mais você precisa como prova de que tem essa capacidade? Desliguei o telefone com uma sensação estranha no peito. Era como se estivesse chegando a uma encruzilhada na vida, onde teria que escolher entre a segurança do conhecido e a aventura do chamado divino. À tarde, Marcelo apareceu em minha casa com mais 3 caminhoneiros. Seu João, apresento Roberto, Paulo e Antônio. Todos já ouviram sua história e querem fazer parte do que estamos planejando. Que vocês estão planejando? Perguntei surpreso. O Anjos da Estrada, disse Roberto. Um grupo de caminhoneiros comprometidos em ajudar pessoas em crise nas rodovias. Não apenas com problemas mecânicos, mas com problemas da alma. Já conversamos com alguns empresários, acrescentou Paulo. Eles estão dispostos a nos patrocinar, criar uma rede de apoio, até mesmo nos dar veículos identificados para essa missão. E o Padre Miguel já concordou em ser nosso conselheiro espiritual, completou Antônio. Olhei para aqueles homens simples, trabalhadores honestos como eu, e vi em seus olhos o mesmo brilho que havia visto nos olhos do Padre Miguel quando decidiu mudar sua forma de fazer pastoral. E vocês acham que isso realmente pode funcionar? Seu João, disse Marcelo, quantas pessoas passam pelas estradas todos os dias carregando dores invisíveis? Quantos caminhoneiros já pensaram em desistir de tudo durante uma viagem solitária? Quantas famílias estão brigadas porque ninguém teve coragem de dar o primeiro passo para o perdão? Ele tinha razão. As estradas do Brasil estavam cheias de pessoas feridas, e nós, que passávamos nossa vida rodando por elas, estávamos numa posição única para ajudar. Tá bom, disse finalmente. Vamos tentar, mas com uma condição. Fazemos isso direito, com preparação, com responsabilidade, e sempre lembrando que não somos terapeutas ou padres. Somos apenas irmãos ajudando irmãos. Os 5 homens sorriram, e eu soube que minha vida havia mudado para sempre. O caminhoneiro João Silva estava se tornando algo muito maior do que jamais imaginara. 6 meses depois da formação do grupo Anjos da Estrada, nossa pequena iniciativa havia se transformado em algo muito maior do que qualquer um de nós imaginara. Tínhamos 15 caminhoneiros voluntários, espalhados pelas principais rodovias do país. Uma central de atendimento 24 horas para emergências emocionais, e parcerias com psicólogos e padres em várias cidades.
Eu estava dirigindo pela BR-381, próximo a Governador Valadares, quando recebi uma chamada de emergência no rádio dos Anjos da Estrada. Base para João Silva, câmbio. João Silva na escuta, câmbio. Temos uma situação crítica no KM 142 da BR-381, próximo ao viaduto do Rio Doce. Mulher em cima da ponte ameaçando pular. Você está na região? Meu coração disparou. Esse tipo de chamada sempre me deixava com os nervos à flor da pele. Estou a 15 minutos do local. A polícia já foi acionada? Sim, mas eles pediram nossa ajuda. Dizem que a mulher só quer falar com alguém que entenda de dor verdadeira. Parece que ela perdeu o filho num acidente há 3 meses. Entendido. A caminho. Acelerei o Scania o quanto podia dentro dos limites de segurança. Durante todo o trajeto, rezei silenciosamente e me preparei mentalmente para o que estava por vir. Cada caso era único, cada dor tinha sua particularidade, mas todos tinham algo em comum. Pessoas que haviam perdido a esperança e precisavam de alguém para mostrar que ainda existia luz no fim do túnel. Chegando ao local, encontrei uma situação tensa. Vários carros da polícia, uma ambulância e dezenas de curiosos observando à distância. No centro de tudo, uma mulher de cerca de 40 anos estava em pé na beirada do viaduto, segurando-se apenas no parapeito. Sou João Silva dos Anjos da Estrada. Me identifiquei para o sargento responsável pela ocorrência. Que bom que chegou, João. Ela se chama Lúcia. Perdeu o filho único num acidente 3 meses atrás. Desde então vem entrando numa espiral de depressão. Hoje, a irmã dela ligou dizendo que ela havia saído de casa com uma carta de despedida. Já tentaram conversar com ela? Tentamos, mas ela diz que não queremos entender, que estamos só fazendo nosso trabalho. Pediu especificamente para falar com alguém que conhecesse dor de verdade. Por isso, chamamos vocês. Respirei fundo e caminhei lentamente em direção ao viaduto. Lúcia estava de costas para a estrada, olhando para o rio lá embaixo. Seus cabelos escuros balançavam no vento e, mesmo de longe, eu podia ver que seu corpo tremia. Lúcia, chamei suavemente, parando a uns 5 metros dela. Ela se virou ligeiramente, sem soltar o parapeito. Quem é você? Meu nome é João. Sou caminhoneiro. Ouvi dizer que você queria conversar com alguém que entendesse de dor. E você entende? Entendo sim. Perdi meu irmão mais novo há 12 anos. Suicídio. Passei anos me culpando, me perguntando o que poderia ter feito diferente. Ela se virou um pouco mais, me olhando com curiosidade. E como você superou? Não superei completamente, respondi com honestidade. A dor da perda nunca desaparece totalmente, mas aprendi a transformá-la em algo útil. Uso minha dor para ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo sofrimento. Meu filho tinha apenas 20 anos, ela disse, a voz quebrada. Era tudo o que eu tinha na vida. Trabalhei 2 empregos para criá-lo sozinha. Me sacrifiquei por ele durante 20 anos. E agora não sobrou nada. Sobrou você, Lúcia. Sobrou a mãe que criou um filho com tanto amor que ele provavelmente foi feliz durante os 20 anos que viveu. Mas de que adianta agora? Ele se foi. Adianta porque o amor que você deu para ele não morreu com ele. Esse amor ainda existe, ainda está vivo dentro de você. E pode ser usado para ajudar outros filhos que precisam de uma mãe, outros jovens que precisam de alguém que se importe com eles. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Como você sabe disso? Porque conheci uma família que passou pelo mesmo que você. Os Carvalho. Perderam 3 filhos e o pai para o suicídio. E sabe o que descobri? Que quando eles finalmente encontraram paz, foi justamente quando conseguiram transformar sua dor em algo que ajudasse outras pessoas. E como eles fizeram isso? Perdoaram. Perdoaram a si mesmos por não terem conseguido salvar quem amavam. Perdoaram a vida por ter sido cruel e encontraram um propósito novo: evitar que outras famílias passassem pelo mesmo sofrimento. Lúcia deu um passo para trás, se afastando ligeiramente da beirada. Você acha que eu poderia fazer isso?
Transformar minha dor em algo útil? Tenho certeza. Já vi muitas mães que perderam filhos se tornarem conselheiras de outras mães. Vi pais que perderam filhos criarem institutos de prevenção de acidentes. Vi irmãos que perderam irmãos se dedicarem a ajudar jovens em crise. Mas a dor é tão grande, eu sei, e ela sempre vai estar lá. Mas você pode escolher como carregar essa dor. Pode carregar ela como um fardo que vai te destruir, ou pode carregar ela como uma ferramenta que vai salvar outras pessoas. Ela se virou completamente para mim, ainda segurando o parapeito, mas agora me olhando nos olhos. Você realmente acredita que existe esperança para mim? Tirei do bolso uma pequena foto que sempre carregava comigo. Era uma foto do meu irmão Antônio. Este é meu irmão, mostrei para ela. Todos os dias eu acordo pensando nele. Todos os dias sinto falta dele. Mas também todos os dias eu uso a dor da sua perda para ajudar alguém. E isso me dá propósito, me dá uma razão para continuar vivendo. Você carrega uma foto dele? Sempre. Não para me torturar, mas para me lembrar que o amor nunca morre. Que mesmo depois da morte, podemos honrar quem amamos através das nossas ações. Lúcia começou a chorar, mas eram lágrimas diferentes. Não de desespero, mas de algo que parecia alívio. João, você poderia me ajudar a descer daqui? Claro, Lúcia, vamos descer juntos. Estendi minha mão para ela e depois de um momento de hesitação, ela a pegou. Lentamente, com cuidado infinito, a ajudei a passar por cima do parapeito e voltar para o lado seguro do viaduto. Assim que seus pés tocaram o chão, ela desabou em prantos nos meus braços. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por me mostrar que ainda existe um caminho. Os policiais e paramédicos se aproximaram para prestar os primeiros socorros, mas antes que a levassem, Lúcia me segurou pelo braço. João, como posso começar? Como posso transformar minha dor em algo útil? Primeiro, você vai se cuidar, vai procurar ajuda profissional, vai se fortalecer. Depois, quando estiver pronta, procure grupos de apoio a mães que perderam filhos. Ou entre em contato conosco, dos Anjos da Estrada. Vamos te conectar com pessoas que podem te orientar. Você vai me acompanhar nessa jornada? Vou sim, Lúcia. Ninguém precisa carregar sua dor sozinho. Quando a ambulância partiu levando Lúcia para o hospital para avaliação psicológica, o sargento se aproximou de mim. João, como vocês fazem isso? Como conseguem falar a língua dessas pessoas em crise? Sargent, não é questão de técnica. É questão de coração. Quando você já passou pelo vale da sombra da morte, consegue guiar outros que estão perdidos no mesmo vale. E vocês fazem isso sem receber nada em troca? Quem disse que não recebemos nada? Toda vida que ajudamos a salvar nos salva também um pouquinho. Cada pessoa que encontra esperança nos devolve um pedaço da nossa própria esperança. Voltei para o Scania com o coração cheio. Mais uma vida havia sido salva. Mais uma família não seria destroçada pelo suicídio. E eu sabia que Lúcia, com o tempo e o apoio necessário, também se tornaria uma anjo da estrada à sua maneira. Liguei o rádio para reportar o sucesso da missão. João Silva para a base, câmbio. Base na escuta, câmbio. Missão cumprida. A mulher está segura e a caminho do hospital. Vamos precisar do acompanhamento psicológico de longo prazo para ela. Entendido, João. Excelente trabalho. Tenho outra informação para você. Fale. O padre Miguel ligou. Disse que a Fazenda Renascer está pronta para ser inaugurada na próxima semana. Ele quer que você seja o palestrante principal da cerimônia. Sorri, lembrando-me de como tudo havia começado naquela manhã nebulosa, quando encontrei o padre caído na estrada. Estarei lá. Câmbio e desligo. Enquanto dirigia pela rodovia, pensava em como a vida havia me surpreendido. Comecei como um simples caminhoneiro fazendo entregas, e agora era parte de uma rede de esperança que se espalhava por todo o país. Cada pessoa que ajudávamos se tornava um multiplicador de amor e perdão, criando ondas de transformação que alcançavam muito além do que podíamos imaginar.
E o melhor de tudo era saber que essa era apenas mais uma parada numa jornada muito maior. Uma jornada que havia começado com uma corda amaldiçoada e se transformado numa corrente de bênçãos. Um ano havia se passado desde aquela manhã nebulosa, na BR-267, quando encontrei Padre Miguel caído na estrada. Estava dirigindo pela mesma rota, no mesmo horário, quando uma sensação de nostalgia tomou conta de mim. Decidi fazer uma parada especial. Queria revisitar a antiga fazenda dos Carvalho, agora transformada na Fazenda Renascer. Quando cheguei à propriedade, mal pude reconhecer o lugar. Onde antes havia destruição e abandono, agora existia vida pulsante. O casarão principal havia sido completamente restaurado e pintado de branco, com janelas azuis que brilhavam no sol da manhã. Jardins floridos cercavam a construção, e era possível ouvir vozes alegres vindas do interior. Uma placa na entrada dizia Fazenda Renascer, Centro de Apoio e Recuperação Emocional, uma parceria entre a paróquia de Baependi e os Anjos da Estrada. Padre Miguel me recebeu na varanda com um sorriso radiante. Ele parecia 10 anos mais jovem, com os olhos brilhando de propósito e realização. João, que surpresa maravilhosa! Estava justamente pensando em você hoje. Como assim, padre? Hoje faz exatamente um ano que nos conhecemos e estou preparando uma surpresa para você. Ele me levou para o interior da fazenda e fiquei impressionado com a transformação. Onde antes havia desolação, agora existiam salas de terapia, uma biblioteca, oficinas de artesanato e uma capela pequena, mas acolhedora. Pessoas de várias idades circulavam pelos espaços, algumas conversando em grupos, outras trabalhando na horta que havia sido criada onde antes ficava o celeiro assombrado. Quantas pessoas vocês já ajudaram aqui? Perguntei. Mais de 200 em um ano, João. Pessoas com depressão, tendências suicidas, viciados em recuperação, famílias destroçadas. E sabe qual é nosso índice de sucesso? Não faço ideia. 95% das pessoas que passam pelo programa de 3 meses aqui saem completamente transformadas. E muitas voltam como voluntárias para ajudar outros. Caminhamos até onde ficava o antigo celeiro. No lugar da construção sombria, havia agora um memorial lindamente cuidado. Uma pequena capela ao ar livre, com bancos de pedra dispostos em círculo ao redor de uma fonte. Placas com mensagens de esperança adornavam o espaço, e no centro, onde antes ficava a viga fatal, havia uma cruz de madeira simples com os nomes da família Carvalho gravados. Eles encontraram paz finalmente, murmurei, emocionado. Mais do que isso, João. Eles se tornaram uma fonte de cura para centenas de outras pessoas. A dor deles foi transformada em medicina para outros corações feridos. E a luz dourada? Ainda a tem? Padre Miguel sorriu misteriosamente e me levou até seu escritório. Lá numa pequena vitrine estava a luz que havia restado da corda amaldiçoada, mas ela não estava sozinha. Ao seu redor havia dezenas de outras pequenas luzes, cada uma brilhando suavemente. O que são essas outras luzes? Perguntei fascinado. Cada uma representa uma vida que foi salva e transformada. Toda vez que alguém experimenta perdão verdadeiro aqui na fazenda, uma nova luz aparece na vitrine. É como se o perdão fosse contagioso, se multiplicando e criando mais luz no mundo. Peguei uma das luzes menores. Imediatamente senti aquela sensação familiar de paz e cura. Padre Miguel, posso te fazer uma pergunta que me inquieta há meses? Claro, João. Você acha que tudo isso realmente aconteceu? Os fantasmas, a corda amaldiçoada, as luzes místicas? Ou será que foram apenas manifestações simbólicas de verdades psicológicas profundas? Ele pensou por um longo momento antes de responder. Sabe, João, cheguei à conclusão de que essa não é a pergunta mais importante. A pergunta importante é: que diferença fez em nossas vidas e nas vidas das pessoas que ajudamos? E qual é sua resposta? A diferença foi real. A transformação foi real. O amor foi real. O perdão foi real. As curas
foram reais. Se isso aconteceu através de milagres sobrenaturais ou através de processos psicológicos profundos, o resultado é o mesmo. Vidas foram salvas e transformadas. Naquele momento, uma jovem se aproximou de nós. Era uma moça de cerca de 25 anos, com olhos serenos e um sorriso gentil. Padre Miguel, posso interromper? Claro, Carla. João, quero apresentar Carla para você. Ela chegou aqui há 6 meses em estado crítico, vítima de depressão severa, após perder os pais num acidente. Hoje, ela é uma de nossas terapeutas voluntárias. Muito prazer, João, ela disse estendendo a mão. O Padre Miguel me contou sua história. Foi muito inspiradora para mim durante meu período de recuperação. Como assim? Quando eu estava no meu momento mais difícil, ele me contou sobre como você escolheu transformar a dor da perda do seu irmão em força para ajudar outros. Isso me deu coragem para fazer a mesma escolha. E agora? Agora trabalho com famílias que perderam entes queridos em acidentes. Uso minha experiência de dor e recuperação para guiá-las no processo de cura. É incrível como nossa pior dor pode ser transformada em nossa maior fonte de propósito. Quando Carla se afastou, Padre Miguel me puxou para o lado. João, tenho uma proposta para você. Que tipo de proposta? Quero que você escreva um livro contando nossa história. Não apenas o que aconteceu conosco, mas todo o movimento dos Anjos da Estrada que surgiu a partir daquele encontro. Padre, eu não sou escritor. Sou apenas um caminhoneiro. Exatamente por isso, sua história tem poder. Pessoas simples fazendo coisas extraordinárias, movidas pelo amor. Pessoas comuns sendo usadas por Deus para transformar o mundo. Mas quem ia querer ler a história de um caminhoneiro? Todas as pessoas que já se sentiram pequenas demais para fazer diferença no mundo. Todas as pessoas que acham que não têm nada especial para oferecer. Todas as pessoas que perderam a esperança e precisam ver que milagres podem acontecer através de atos simples de amor. Passei o resto do dia na fazenda, conversando com pessoas que estavam em processo de cura, conhecendo ex-pacientes que haviam se tornado voluntários, vendo de perto como aquele lugar havia se tornado um verdadeiro centro de transformação. No final da tarde, Padre Miguel me levou até a antiga árvore onde a família Carvalho havia sido enterrada. Agora era um jardim memorial, com flores coloridas e uma placa que dizia "Em memória da família Carvalho, que encontrou na morte o caminho para dar vida a muitos." Eles estariam orgulhosos, murmurei. Estão orgulhosos, João. Tenho certeza disso. Quando me preparava para partir, Padre Miguel me entregou um envelope. O que é isso? São cartas, centenas de cartas de pessoas que foram impactadas pelo trabalho dos Anjos da Estrada. Famílias que se reconciliaram, pessoas que desistiram do suicídio, jovens que encontraram propósito na vida. Por que está me dando isso? Para você se lembrar, nos dias difíceis, de que sua vida fez diferença. Para você entender que aquela manhã, quando parou para ajudar um desconhecido na estrada, foi o início de uma onda de transformação que ainda está se espalhando pelo mundo. Voltei para o Scania com o coração cheio e a mente fervilhando de emoções. Durante a viagem de volta para casa, refleti sobre tudo o que havia acontecido desde aquele dia nebuloso. Um simples ato de bondade, parar para ajudar alguém em necessidade, havia se transformado numa missão de vida que já havia impactado milhares de pessoas. Quando cheguei em casa, Maria me recebeu com seu sorriso caloroso de sempre. Como foi a visita à fazenda? Transformadora, como sempre. Maria, preciso te contar uma coisa. O que foi? O Padre Miguel quer que eu escreva um livro contando nossa história. E você vai escrever? Não sei. Não me sinto qualificado. João Silva. Ela disse, me olhando nos olhos. Você quebrou uma maldição centenária, salvou a vida de um padre, criou um movimento nacional de ajuda humanitária e já salvou dezenas de vidas pessoalmente. Se isso não te qualifica para contar sua história, o que qualifica? Naquela noite, sentado na varanda de casa, olhando as estrelas, tomei uma decisão. Ia escrever o livro.
Não porque me achava especial, but porque entendi agora que histórias de pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias são exatamente o tipo de história que o mundo precisa ouvir. Peguei um caderno e escrevi as primeiras linhas. Meu nome é João Silva, tenho 53 anos e sou caminhoneiro há mais de 30 anos. Esta é a história de como um encontro casual numa estrada nebulosa se transformou numa jornada de perdão, cura e redenção que mudou não apenas minha vida, mas a vida de milhares de pessoas. E assim, sob o céu estrelado de Minas Gerais, comecei a contar a história que você acabou de ler. Uma história que prova que Deus pode usar pessoas simples para fazer coisas extraordinárias, que o perdão tem poder de quebrar até mesmo as maldições mais antigas, e que às vezes nosso maior propósito na vida surge dos nossos momentos de maior dor. O círculo havia se completado. A corda que um dia trouxe morte, agora havia se transformado em corrente de vida. E eu, João Silva, simples caminhoneiro da BR-267, havia descoberto que minha verdadeira vocação não era transportar cargas de um lugar para outro, mas transportar esperança dos corações feridos para os corações sedentos de cura. Esta é minha história. Esta é nossa história. E ela está apenas começando. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.